Pessoal, aqui a gente tem o doutor Alexandre Brautigan, espero ter pronunciado certo. Ele tem a graduação em Física, licenciatura pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, e em 2002, mestrado em Música pela Universidade Federal do Rio, em 2007, e ele está atualmente cursando doutorado em Geografia pela PUC também, a universidade na qual ele trabalhou como professor adjunto pelo Departamento de Física por 11 anos, de 2007 a 2018, e atuando principalmente com os seguintes temas: ondas sonoras, música e arte. Atualmente ele trabalha como professor no Colégio Andrew, não sei certo, lecionando as disciplinas de pensamento complexo, astronomia e ciência e arte. A pesquisa do doutorado dele versa sobre as influências de um impacto meteorítico pretérito na geomorfologia e geodiversidade de uma área de rochas sedimentares que no presente abriga um astroblema. E hoje no meio na palestra, que se vocês quiserem fazer perguntas ao longo da palestra, podem fazer no chat, eu vou anotando elas. E, Alexandre, você pode começar a compartilhar sua tela para começar a palestra. Ok, obrigado, Marco. É isso aí, tá tudo certinho. E, bem, e no final eu estou aqui para falar de vulcão, né? Quer dizer, para vocês verem como que a complexidade, ela tá aí, sempre permeando a nossa vida, no final das contas. E a complexidade, dentro da ideia do teórico, né, filósofo Edgar Morin, ela não significa algo difícil, mas ela significa algo que tem muitas ramificações, e essas ramificações elas vão dialogando entre si. E isso acontece também com a nossa própria formação, com as coisas que a gente acaba buscando, etc. e tal. E no final das contas, eu me enquadro nisso que a Kelly falou ali no chat há um tempinho atrás, que é o tal do Vulcano Lovers, né? E eu não sabia que existiam mais pessoas assim no Brasil até pouco tempo. Então, enquanto eu estava fazendo essas viagens, e antes disso e tal, quando eu me descobri como um apaixonado por vulcões, eu não encontrei pares, foi difícil. Então, até inclusive essas experiências que eu tive, que eu vou estar aqui conversando com vocês, eu quero que a gente tenha aqui um clima bem de bate-papo mesmo. Eu acabei fazendo elas sozinho, né, a grande maioria, porque no final das contas é uma coisa que não é barato, porque tem que ser fora do país, tinha que ser no momento específico, porque eu estava lecionando como professor, então as férias dos professores elas são muito determinadas, você não pode, começou a entrar a erupção Etna, vou lá rapidinho, vou tirar minhas férias. Não, não tem isso. Você tem que achar uma erupção em julho, ou em dezembro, ou em janeiro, senão você não vai ver. E, enfim, e é isso. Aí eu estava conversando com a Carla sobre essa experiência, ela falou que ela, como ela disse agora, né, que ela gostaria de trazer pessoas aqui que são brasileiros e que têm um pouquinho de experiência em visitação de vulcões, etc. E a gente acabou combinando uma palestra aqui, onde eu trouxesse um pouquinho da minha experiência, das minhas fotografias. Eu sou fotógrafo também, tenho um trabalho de fotografia de paisagem, ensaios e esportes aquáticos, e astrofotografia. Então vocês veem que eu gosto de bastante coisa. Alguma coisa tem que dar certo, né? A gente acaba tendo uma formação plural, às vezes, pensando um pouco nisso também. E, bem, aí a gente definiu o tema aqui como sendo geoturismo em vulcões. E eu acho que é interessante porque a gente puxa um pouquinho a sardinha aqui para a geodiversidade, né? Para a geodiversidade, para outros geotemas que estão muito interligados e que cada vez mais estão ganhando espaço, tanto na geologia quanto na geografia. E a geodiversidade é uma delas. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre geoturismo, e aí depois a gente entra nas experiências vulcânicas propriamente ditas. Tá, então vou compartilhar a tela aqui só um minutinho. Vocês estão vendo aí, gente? Só me dá um sim ou não por áudio, por favor, só para saber se foi direitinho. Sim, tá aparecendo. Sim.
Ok, obrigado, gente. Então, bem, vamos lá. Essa foto, foi uma foto que eu tirei no amanhecer em Vulcano, que é uma das ilhas Eólias que compõem ali a parte sul, próxima da Sicília, né, próxima do Etna também, e são todas ilhas vulcânicas, onde eu tive a possibilidade de visitar há uns 6 anos atrás. Primeiro o Etna e depois as ilhas Eólias. Essa foto é uma foto que eu gosto muito, e essa é até a foto que eu ia passar para a professora Carla para montar ali a arte da palestra, mas como ela é um contraluz, não tem a minha cara direita ali, eu acabei passando uma outra que também é nesse vulcão, no vulcão, que eu tenho um gosto assim especial. Cada um deles, né, traz coisas legais para a gente, mas o Vulcano é bem bacana. Enfim, vamos falar um pouquinho primeiro de geoturismo. E aí, para falar de geoturismo, eu fiz uma pequena pesquisa bibliométrica que eu queria trazer aqui para vocês, entrando ali na base de dados Scopus, pelo portal CAPES, e pesquisando o termo, né? Botei ali nas Scopus o termo geoturismo, em inglês, né, no campo de busca, ele me trouxe 826 artigos. Desses artigos, a gente consegue entender, né, nesse gráfico aí, que é uma crescente, né, de 2009 para cá, a gente tem uma produção cada vez maior e crescendo praticamente até o ano passado. 2001 não conta muito porque é um ano em aberto, né? Mas se a gente contar aqui 2019, 2020, a gente vê uma curva ascendente interessante, mostrando que é um tema que está sendo cada vez mais discutido. Aqui um outro gráfico que mostra esses documentos mais distribuídos pelas revistas e ao longo dos anos. A gente pode ver, então, que se vocês querem buscar alguma coisa sobre geoturismo, né, em termos de impacto internacional, vocês vão procurar principalmente na GeoHeritage, né, que inclusive significa patrimônio geológico, né, e é a principal revista para isso, que vai falar também sobre geodiversidade e todos esses Gs relacionados à geodiversidade, né, geoconservação, geoparques, etc. A gente tem aqui também uma distribuição de documentos por países, desses 826 documentos, e é interessante ver que o Brasil está aqui em terceiro lugar, só atrás da Itália e da Polônia. E Portugal, que foi ali, é uma meca da geodiversidade, tem praticamente a metade dos artigos na Scopus, pelo menos, né? É sempre bom lembrar que isso é da Scopus, especificamente, se a gente for comparar com a produção brasileira. Então, a produção brasileira é uma produção de peso dentro do geoturismo. E um último gráficozinho aqui, que mostra em termos das universidades, né? E a gente pode ver aqui que a UFRJ e a USP, elas têm ali cada uma, se eu não me engano, são 16 ou 17 artigos documentados dentro das Scopus, o que é também muito interessante. Então, só para dar um panorama geral, né, do estudo da geodiversidade hoje. E aí, falando um pouquinho de conceito, né, e de artigos, eu trouxe aqui 2 artigos para vocês. O primeiro, que é esse artigo aí, que eu acho que é interessante, a análise histórica e estatística da produção acadêmica brasileira, em nível de mestrado e doutorado, sobre geodiversidade, patrimônio geológico, geoconservação, geoturismo e geoparques. Né, os 5 Gs aí, o patrimônio geológico sendo o GeoHeritage em inglês. Né, é um artigo lá do pessoal da FRJ de 2017. Hoje já se avançou um pouquinho mais, mas ele é interessante, eu tenho ele, posso inclusive passar para a professora, depois passar para vocês. E esse segundo, que me foi passado pelo professor Marcos Nascimento, da UFRN, é um artigo bem mais recente, ele é desse ano, de 2021, potencialidades do geoturismo para a criação de uma nova segmentação turística no Brasil. Esse ele é especificamente sobre geoturismo e sobre o Brasil. E eu estou trazendo ele aqui porque ele traz para a gente uma ótima definição do que é geoturismo dentro da academia, né? Então, geoturismo trata-se de uma atividade que objetiva a visitação e interpretação de locais com recursos geológicos e correlacionados, que, somados aos aspectos sociais, culturais e históricos das destinações,
se configuram como atrativos turísticos. Correlacionados, a gente vai falar de geomorfologia, a gente pode falar de geofísica, enfim, geografia, né? São todos áreas que se complementam, que se correlacionam. Inclusive, no meu doutorado agora, trabalhando a questão da geografia, a gente tem um capítulo inteiro da tese que fala sobre a geologia lá do astroblema da Serra da Cangalha, que fica no Tocantins. Inclusive, acho que ele está mais perto de vocês do que de mim. Se vocês pudessem visitar lá, é um lugar incrível. Mas como hoje não é para falar de cratera de impacto, vamos seguir. E aí, um último estudozinho um pouquinho mais focado, eu falei, beleza, eu consegui, em termos de geoturismo, na Scopus 826 artigos, né? E se eu colocar dentro dessa procura, dentro do campo de pesquisa, geoturismo e uma outra palavra, que é o Vulcan, e aí eu botei esse asterisco, que ele busca todas as palavras que têm esse prefixo, independente do que se seguir depois desse vulcano. Então, volcanism, volcanic, volcanoes, volcanic, enfim, aí ele cata tudo. Que aí ele achou 101 artigos, o que eu achei até bem interessante, assim, de 800, 100, é mais de 10%, né, de artigos que tratam de geoturismo e também trata de vulcões de alguma maneira, já que ele busca isso no título e no resumo, né, no abstract. E aí eu trouxe para vocês aqui um mapa de palavras-chave, as mais importantes. Ele vai acabar trazendo para a gente palavras-chave que não são muito surpreendentes, né? A gente tem aqui no cluster azul geoturismo, Volcanic Geoheritage, né? Que é o patrimônio geológico vulcânico, geoconservação, proteção, formação, aqui já vindo para o verde, né? Geoparque, vulcão, geologia, turismo, vulcanismo, são as palavras-chave que mais aparecem nesses artigos, né? Lava flow, que é o fluxo de lava, visitantes, aí você já vê uma coisa, né, mais voltada para o turismo mesmo, patrimônio geológico, desenvolvimento do geoturismo, geoheritage também com bastante coisa, desenvolvimento também com bastante coisa, geodiversidade entrando ali, enfim, aqui não tem nada muito novo para a gente, nada muito diferente. Aqui um mapa de interação entre os países, quais são os principais países que produziram esses artigos e como que eles se relacionam, né? Então, é interessante a gente ver que a Espanha tem uma distribuição bem generosa de artigos, né? Uma quantidade generosa, assim como a Nova Zelândia e a Austrália um pouquinho. O Irã aqui também, a Alemanha, a Polônia. Engraçado, né? Porque quando a gente fala em vulcão, pelo menos, eu vou pensar Itália, eu vou pensar Chile, eu vou pensar Japão, e eles não estão aí. Mas lembrem-se que isso aqui não é só paper sobre vulcão, mas é vulcão e geoturismo. Então, quem é que está com o olhar direcionado para o geoturismo e, ao mesmo tempo, também para os vulcões e para as atividades vulcânicas, né? Representando a América do Sul, a gente tem aqui o Equador fazendo uma relação bem próxima com a Espanha. Né? E a Espanha a gente pode achar estranho, mas a Espanha é sempre bom lembrar que ela tem as Ilhas Canárias sobre os seus domínios, né? Então eu imagino que você vai ter ali muito dessas pesquisas estejam relacionadas com o turismo nas Ilhas Canárias. A Itália está aqui próxima da Alemanha. Enfim, mais um resultado aí de análise bibliométrica. E o último que eu queria mostrar para vocês, dentro dessa pesquisa que engloba vulcanismo e geoturismo, de novo, a grande revista é Geoheritage. Então, galera, se vocês querem procurar artigos de uma maneira rápida, Portal CAPES, Geoheritage, e vocês vão atrás dos artigos de chancela, né, de selo internacional, que vão estar falando sobre esses assuntos, ok? Então, esse é um overview, né, sobre a pesquisa que atualmente está sendo feita a nível internacional sobre o geoturismo e relacionando ele a vulcões. Tudo bem. Tá. Até respirar um pouquinho. E aí, o que isso tem a ver com a gente? E
eu vou trazer algumas outras coisas que conversam com esse universo da academia, mas que podem estar um pouquinho ao largo do estudo acadêmico, especificamente, principalmente do estudo de gabinete, né? E a gente vai ter na geografia, e eu imagino que na geologia também, um pouco dessa distinção, né, do estudo de gabinete e estudo de campo. E aí, obviamente, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Naturalistas, o campo e o geoturismo. Por que isso, gente? Porque... E é engraçado que, tipo, na minha vida as coisas foram vindo meio assim, não teve uma ordenação, que nem eu estou até tentando estruturar para vocês aqui, né? Primeiro falar sobre geoturismo, depois agora trazer um pouquinho dos naturalistas lá do século XIX, XVIII, etc. Falar sobre trabalho de campo. Por que eu pensei nessa parte aqui, antes de começar a trazer as fotos especificamente para vocês? Porque, muitas vezes, antes mesmo de eu começar esse doutorado em geografia, lembrando, a minha formação ela era a física, na graduação, e depois a música, né, no mestrado, as pessoas perguntavam, pô, mas tá, você está indo ver um vulcão nas suas férias, mas isso é férias? Isso é trabalho? Isso é... E aí, então, quando eu comecei a fazer a geografia, aí que vinha essa pergunta mesmo, isso é trabalho de campo? Isso é... E eu acho engraçado, né, porque muitas vezes as pessoas elas acabam relacionando o trabalho delas com uma coisa que não é prazerosa. E eu adoraria, o meu sonho seria trabalhar com vulcões. Se eu pudesse trabalhar com vulcões, cara, em campo, principalmente, seria, assim, um sonho, seria uma coisa incrível. Como eu não tive esse caminho, que tem pessoas que estão aqui que até estão trilhando, ou que ainda podem vir a trilhar, comigo aconteceu um pouquinho diferente, né? Mas dentro desse meu doutorado da geografia, eu comecei a ver a importância do campo, o quanto ele é interessante, e eu comecei a perceber que eu fazia campo sem ter essa noção, né? Porque eu não tinha ainda esse olhar geográfico, o olhar geológico acadêmico. Comigo a coisa aconteceu um pouquinho ao contrário. E aí eu queria trazer para vocês essa frase aqui: a natureza deve ser conhecida através do sentimento. Essa frase, ela não é minha, óbvio. Quer dizer, óbvio não, até poderia ser, mas ela não é minha, e é uma frase que eu trouxe para vocês do Goethe, do Humboldt para o Goethe. Poderia ser do Goethe, né? Um dos maiores, se não o maior poeta alemão, e ele era muito amigo do Humboldt, Alexander von Humboldt, que era um naturalista ali do final do século XVIII para o início do século XIX. Ele, inclusive, ele influencia várias e várias e várias pessoas, inclusive Darwin, né, alguns anos depois, mas várias outras pessoas. O Humboldt foi um cara pop na época dele, diferente de alguns, né, pesquisadores ou até mesmo artistas que morrem desconhecidos e depois vão descobrir e glorificar a obra, como é o caso do Barr, por exemplo. Humboldt não. O Humboldt ele tinha um público, ele tinha uma galera que esperava ávida a volta dele das viagens que ele fazia de exploração para saberem mais sobre aquelas novas paragens, aqueles novos lugares, né? E o Humboldt ele fez uma viagem incrível pela América do Sul, pegando um barco, indo até as Ilhas Canárias, subindo o vulcão Teide, depois ele volta, entra no barco de novo, vai até a Venezuela e ele desce a Venezuela pelo lado ali oeste, né, do nosso continente, então ele não entra no Brasil. Se eu não me engano, ele pede permissão e não permitem, mas o que importa é que ele vem ali margeando a Venezuela, depois a Colômbia, o Peru, o Equador, enfim, ele vai passando ali por aqueles países e faz muitas anotações, faz muitas medições. O Humboldt era um cara assim, que é um cara muito interessante de se ler e de se compreender, primeiro pela inventividade dele, pela criatividade científica dele, e pela forma dele ver o mundo. Essa frase dele eu acho incrível, vinda de um cientista que estava ali em, né, pleno momento assim, super positivista da ciência e tal, e ele mesmo carregava uma quantidade de tralhas e quinquilharias, quinquilharias não, né, mas de instrumentos
mais diversos que vocês possam imaginar para fazer as medições e para daí tirar as conclusões que ele tira. Tem esse livro aqui, deixa eu ver aqui, vocês estão me vendo também, né? Tem esse livro aqui, ó, que é um livro que lançou há pouco tempo, que é incrível sobre a vida dele. E eu queria ler um trechinho. Tá? Então vamos voltar, deixa eu voltar aqui para onde eu estou compartilhando. É esse livro aí que está na tela. E aqui foi uma pintura, onde a gente vê o Humboldt aqui no primeiro plano, com um instrumento de medição. Os índios que ajudavam ele nas expedições, o Aimé Bonpland, que era um colega dele francês, e aqui no Equador, o Chimborazo, que é essa montanha enorme, que na época era considerada a maior montanha do mundo. Então, eu queria ler aqui um trechinho do livro, que é o seguinte: eles estavam se arrastando a duras penas com as mãos e os joelhos no chão ao longo de um estreito espinhaço, que em alguns pontos tinha apenas 5 centímetros de largura. A trilha, se é que assim poderíamos chamá-la, era revestida por uma camada de areia e pedras soltas que se deslocavam toda vez que eram tocadas. À esquerda, um íngreme despenhadeiro coberto por uma crosta de gelo que reluzia quando o sol transpassava as espessas nuvens. A paisagem à direita, com uma queda livre de mais de 300 metros, não era muito melhor. Paredões negros e quase perpendiculares estavam revestidos de rochas protuberantes que se projetavam salientes feito lâminas de faca. Alexander von Humboldt e seus 3 companheiros rastejavam em fila indiana, avançando bem devagar. Sem equipamentos, nem trajes adequados, era uma escalada perigosa. O vento gélido havia entorpecido suas mãos e pés. A neve derretida tinha encharcado as finas solas dos sapatos e os seus cabelos e barbas estavam salpicados de cristais de gelo grudados. A quase 5.200 metros acima do nível do mar, eles lutavam para respirar o ar rarefeito. Enquanto seguiam em frente, as pedras denteadas rasgavam as solas dos sapatos, e os pés dos homens começaram a sangrar. Era 23 de junho de 1802, e eles estavam escalando o Chimborazo, um belo vulcão inativo em forma de cúpula nos Andes, que se erguia a 6.400 metros, cerca de 160 quilômetros ao sul de Quito, no atual Equador. Na época, acreditava-se que o Chimborazo fosse a mais alta montanha do mundo. Não surpreende que seus carregadores tivessem abandonado os homens na linha de neve. O cume do vulcão estava amortalhado por uma densa bruma, mas mesmo assim, Humboldt tinha prosseguido. Alexander von Humboldt havia passado os 3 anos anteriores viajando pela América Latina. Obcecado por observação científica, então com 32 anos, Humboldt havia trazido consigo da Europa uma vasta gama de melhores instrumentos. Para a escalada do Chimborazo, ele deixou para trás a maior parte de sua bagagem, mas estava equipado com um barômetro, um termômetro, um sextante, um horizonte artificial e um artefato chamado cianômetro, com o qual podia medir a azulidão do céu. Enquanto subiam, Humboldt fuçava e tateava com dedos dormentes os seus instrumentos, montando-os precariamente sob estreitas arestas, a fim de medir a altitude, a gravidade e a umidade. Meticulosamente ia listando todas as espécies que encontrava, aqui uma borboleta, ali uma minúscula flor. Tudo era registrado em sua caderneta. A 5.486 metros de altitude, eles viram o último pedaço de líquen agarrado a um matacão. Depois disso, todos os sinais de vida orgânica desapareceram. Naquela altura, não havia plantas nem insetos. Até mesmo os condores que acompanharam suas escaladas anteriores estavam ausentes. Enquanto a névoa caía, o ar em meio a um arrepiante e fantasmagórico espaço vazio, Humboldt se sentiu completamente distante do mundo habitado. Foi, disse ele, como se estivéssemos presos dentro de um balão de ar. Então, subitamente, a bruma se dissipou, revelando o pico nevado do Chimborazo, em contraste com o céu azul. Uma vista magnífica, foi o primeiro pensamento de Humboldt, que depois avistou a enorme fenda à frente deles. 20 metros de largura e cerca de 182 metros de profundidade. Entretanto, não havia outro caminho a seguir até o topo. Quando Humboldt mediu a altitude em que estavam, a 5.917 metros, constatou que faltavam menos de 300 metros para o cume.
Ninguém havia chegado tão alto antes, e ninguém jamais havia respirado um ar tão rarefeito. No topo do mundo, olhando para as cordilheiras que se dobravam abaixo dele, Humboldt começou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Viu a Terra como um único e imenso organismo vivo, no qual tudo estava conectado, e concebeu uma nova e ousada visão que ainda hoje influencia a forma como compreendemos o mundo natural. Enfim, gente, aí o livro segue, né? Centenas de páginas. Mas eu queria trazer esse trecho para vocês, mostrando, né, uma passagem em que ele faz escalando um vulcão, tendo esse maravilhamento. E isso mostra para a gente, e eu pude, assim, pelo menos na minha experiência própria, eu vejo isso, nada substitui você estar no campo. Nada substitui você estar lá vendo, vivenciando aquele processo, né? Às vezes um processo que demorou milhões de anos para que tivesse o seu final na superfície do nosso planeta, e a gente habita a casca da laranja, né? E você poder ter a oportunidade de estar ali, sendo testemunha, observando, vivendo e sentindo. Então, é com esse espírito que eu acabei e penso em fazer essas viagens, né? E eu acho que é legal trazer isso de um cara que é referência na geografia, principalmente. Geógrafos, principalmente, leiam Humboldt, mas geólogos também, e todo mundo. Esse livro, cara, isso aqui parecia, né, sei lá, para mim isso aqui soa como literatura. Não deixa muito a desejar ao Júlio Verne ali narrando as experiências do professor Lindenbrock, geólogo, pelo interior da Terra, né, ali no Viagem ao Centro da Terra, etc. Então, e não ganha nada para fazer essa propaganda, tá? Não tem dinheiro nenhum envolvido nisso. E aí eu queria então falar para vocês, a partir dessa introdução da minha experiência, né? O que... E aí é uma primeira resposta à pergunta da professora Carla, que foi como é que você começou a se meter nisso, já que você não vem da geologia, mesmo da geografia, né? E é um universo tão fechadinho, uma coisa tão... Eu sempre gostei de trilha, sempre gostei de montanha, mais do que de mar. Sempre fui fazer, sempre acampei desde moleque, sempre gostei e tal. E aí, teve um momento que eu fui fazer uma viagem para o Chile, a primeira vez que eu ia fazer uma viagem aqui pela América do Sul, que foi em 2011, e aí a minha ideia era fazer snowboard, uma coisa que eu nunca tinha feito, e tinha juntado um dinheirinho lá das aulas que eu dava e tal, falei, cara, vou fazer snowboard. E aí fui, a convite de uma amiga minha chilena, ela falou, poxa, fica aqui em casa, você, né, pode economizar um pouco, porque o Chile não é um país barato, se a gente for comparar com o resto da América do Sul, mas por conta disso, fui visitar ela, as irmãs dela e tal, que eu conhecia, elas moraram aqui no Brasil uma época, conheci elas aqui, e aí fui. E aí, estava lá, visitando o Chile, e era inverno, e acabei indo para a cidade de Osorno, que era a casa de uma delas, morava lá, só por isso. E aí eu fui fazer uma trilha e me deparei com esse bichão aqui. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Foi assim, eu falei, cara, sabe, assim, quando você se dá conta de que aquilo que você vê nos filmes, aquilo que você vê nos livros, eu tinha uma coisa boba, mas assim, eu tinha uma revista do Tio Patinhas aqui, que era uma aventura no País dos Vulcões. Uma coisa que eu lia quando era criança. E aí, de repente, você vai lá e você está na frente daquela montanha, e o Osorno, ele é lindo, ele é esse estratovulcão, assim, esse formato tradicional, cônico, com topo nevado, os flancos ali, né, tipo, enegrecidos, com esse lago enorme também aos pés dele. Então, assim, é realmente uma paisagem de tirar o fôlego, é muito bonito. E, a partir daí, aqui é num ponto que chama Saltos de Petrorué, ali também perto do Osorno, e é muito bonito porque é um rio super caudaloso e super forte, muito volumoso, com umas águas meio esverdeadas, assim, e ao fundo o vulcão, né? E eu pirei com Osorno. A coisa foi basicamente essa, assim, eu voltei pro Brasil, falei, cara,
É isso que eu quero. Eu quero ir atrás desses vulcões, entender melhor como é que eles funcionam, onde é que tem, onde é que não tem, se é perigoso, se não é. E quando eu cheguei aqui, a coisa que eu fiz, e que na verdade acabou mudando a minha vida, e eu já percebi conversando com algumas coisas que isso não foi, entre aspas, um privilégio meu, que isso aconteceu com outras pessoas também, foi comprar um livro, que é esse livro aí. Eu não sei se a professora Carla já mostrou ele para vocês, eu não lembro se alguém já mostrou nas palestras especificamente, mas, cara, putz, pior que ele não tá aqui agora. Cadê ele? Mais, né? Eu separei um bando de livro para mostrar para vocês. Tá aí no digital, mas só para mostrar que realmente, ó, livrinho, ó. Turismo de Aventura em Vulcões, da Rosalie Lopes. Quando eu comprei, eu não me dei conta que ela era brasileira, porque na contracapa mostra que ele é um livro escrito originalmente em inglês, né? Então, depois eu fui atrás da autora e fui descobrir que ela era brasileira, que ela já estava morando naquela época nos Estados Unidos. Mas, cara, esse livro, ele é incrível, porque ele dá assim, para quem nunca leu nada sobre vulcões em termos acadêmicos, em termos de estudo, ele dá um ótimo overview, assim, inicial, ele te coloca, ele acaba com alguns mitos de que todo vulcão tem a forma do Osorno e do Monte Fuji, por exemplo, de que todo vulcão tem cratera, de que a coisa mais perigosa do vulcão é a lava, né? Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas que não estudam ufologia, que não estudam os vulcões, pensa isso, né? A lava é um Deus nos acuda, todos os vulcões têm esse formato, etc e tal. E ele vai desmistificando, então ele começa com essa parte introdutória, falando sobre os tipos de lava, os tipos de vulcões, né? Aquela classificação VEI, né, de erupção vulcânica, etc e tal. E aí ela fala também coisas muito importantes para quem vai buscar visitar vulcões, que é sobre a questão da segurança, como lidar com uma feição geológica, geomorfológica, que no final das contas pode sim ser muito perigosa, pode sim tirar vidas se você não for prudente, né? E depois, essa é a parte 1. Ela tem até uma parte interessante que ela fala como fotografar vulcões, até isso tem no livro. E a parte 2 é a parte do turismo propriamente dito, onde ela lista vários vulcões em várias partes do mundo, e aí ela dá, tipo, é como se fosse um guia mesmo, assim, né? Tipo, cara, você vai em tal lugar, você procura tal agência do governo, você tem essa facilidade de para isso, para aquilo e tal, o vulcão é assim, a última erupção dele foi assado, não sei o quê. Então, é um livro, assim, pronto para quem tem esse desejo e para quem planeja como uma meta de vida, assim, visitar vulcões ativos. E isso passou a ser a minha meta. Então, eu passei a guardar meu dinheirinho para voltar para esses lugares, tentar ir ticando alguns lugares do livro, assim, e a partir do momento que você vai pegando um pouquinho da experiência, você mesmo também descobrindo outros e fazendo outras leituras, outras pesquisas, né? O livro da Rosalie é um ponto de partida excelente. Eu não conheço ponto de partida melhor do que o livro dela. Mas o legal é você ir além. Sempre o legal é você ir além, né? Nossa cabeça está aí feita para pensar. E aí, depois de um tempo, voltei para o Chile. O Chile é um lugar que, assim, mora no meu coração, um lugar incrível, lindo. Eles gostam de brasileiros. É até engraçado que eles também não gostam muito de argentinos. Então tem essa rivalidade, assim, até maior do que Brasil e Argentina. Vocês acham que Brasil e Argentina tem uma rivalidade? O Chile com a Argentina tem uma rivalidade maior, por umas questões ali de fronteira, etc e tal. Já houveram algumas questões ali complicadas. Mas o Chile é um país lindíssimo e que tem essas paisagens vulcânicas, tem paisagens de deserto, tem vulcão no deserto, tem vulcão na beira do lago, tem vulcão nevado, tem vulcão sem estar nevado, tem com cratera, sem cratera.
Assim, é muito, muito legal, muito diverso, uma geodiversidade incrível. E aí, enfim, fui para essa cidade de Melipeuco, onde existem dois vulcões que eu visitei, né? Primeiro, o vulcão Lhaima. Esse vulcão é um vulcão ativo, e lá eu tive uma experiência bacana que eu conheci um cara, um americano, que trabalhava com um pesquisador, vulcanólogo, né? E que trabalhava com som. E como eu fiz o meu mestrado em música, né? Isso foi uma coisa que me aproximou muito. Falei, pô, que legal. Quer dizer, ele fazia uma pesquisa de infrassom nos vulcões. Então, uma forma também de monitoreio, né? De monitoramento dos vulcões é através do som, do infrassom, porque você vai tendo ali a subida, né, do magma, e esse magma ele vai não só inflando o vulcão, gerando aqueles terremotos, mas esses terremotos eles geram também vibrações mecânicas que vão trazer então esses registros sonoros que podem ser captados de fora. E aí eu não sabia que isso existia, e é muito interessante quando vocês começam a ver, eu imagino que a Carla já tenha passado para vocês, a quantidade de meios diferentes de se monitorar um vulcão, né? Mesmo não colocando alguma cápsula, qualquer coisa dentro dele, mesmo assim a gente tem as formas as mais diversas, e legal você ter a maior quantidade possível delas para ver o que está acontecendo ali dentro, para tentar pelo menos entender as subidas, as descidas, as estagnadas desse nível aí desse corpo magmático, né, que se encontra na câmara ou no conduto. Enfim, então aqui eu acho que é uma foto interessante. Eu estava num hotelzinho em Melipeuco. Melipeuco é uma cidadezinha muito pequenininha, assim, deve ser uma coisa de tipo 2, 3 mil habitantes, super singela, super bacana, super bonitinha. Eu estava lá no, no hostel, e ao fundo vocês podem ver já ali o vulcão Lhaima. E o dono do hostel, ele faz, né, trilhas pela região e tal, e ele me trouxe essa rocha, que é um exemplo de uma bomba, né? E ela tem esse formato porque ela se solidificou no ar, e justamente por conta como é que eu posso dizer? Do atrito com o ar, né? Ela acaba gerando esse formato de olho, esse formato aí que é meio, não é nem ovalado, é tipo um formato de olho mesmo, né? Muito interessante. E aqui também uma outra coisa que eu acho interessante, né? Pensando um pouquinho em como o ser humano lida com os vulcões, vocês podem ver lá no fundo o Lhaima de verdade, e nessa sorveteria aqui vocês têm o desenho do vulcão, em vez dele estar jogando rochas e lavas e fluxos piroclásticos e surges e não sei o quê, e descendo lá pelo caminho. Não, é um arco-íris. E eu acho isso incrível, eles ressignificarem, eu acho bacana, até eu acho legal a gente trazer isso, porque no senso comum o vulcão está associado a desastre. Só que, na verdade, como vocês puderam ver, inclusive, né, eu imagino, pela palestra sobre os vinhos vulcânicos, eles carregam também, eles trazem para o solo uma riqueza de minerais que acaba gerando um solo super fértil. O exemplo que vocês têm também da Terra Roxa aí no Paraná, né, aí não, né, lá no Paraná, e que é um solo que vem do basalto, lá do derramamento basáltico da província magmática do Paraná. E, enfim, eu acho legal a gente trazer esses exemplos positivos relacionados aos vulcões. A gente que adora os vulcões, eu acho que é legal a gente trazer também esse lado positivo, né? E aí a coisa começa a ficar séria, que já entrando já dentro do Parque Nacional do Conguilhio, que é o lugar onde se encontra o vulcão Lhaima. Eu gostei dessa placa, a gente, né, e vocês percebem que a estrada de carro, para você ir andando por dentro do parque, na verdade, ela é meio que construída escavando essas escórias aí, esses restos, né, esses detritos piroclásticos, vulcânicos, que foram depositados por erupções pretéritas. O Lhaima, ele é bem ativo e ele teve erupções recentes. E aqui uma fotozinha minha com o vulcão atrás, no parque, né, no Conguilhio.
E depois do Lhama, o Lhama, no caso, eu não subi. Eu tive só no entorno dele, não subi. E depois eu fui visitar o vulcão Solipuli, que aí sim, Nevadas de Solipuli, que aí sim eu tive a oportunidade de ir até a cratera dele. Aqui uma foto um pouquinho antes de chegar lá em cima, e cara, foi assim, foi uma das visões mais impressionantes que eu tive, por isso que eu quis trazer esse vulcão para vocês, porque foi uma das visões mais impressionantes que eu tive de uma caldeira. Porque, se não há mais, porque assim, a trilha para você chegar ao cume, ele é um vulcão já inativo, ele, a princípio, até que se prove o contrário, não tem nenhum risco aparente, mas o legal dele é que ele você vai subindo e é um trekking assim que não é rápido, uma coisa de, sei lá, 2, 3, 4 horas, uma coisa assim, não lembro agora, mas tipo umas 3, 4 horas subindo, 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 subindo. E a montanha, ela é uma montanha que a cor dela, ela varia do marrom para o avermelhado. E quando você vai chegando perto do cume, você começa a perceber a presença do gelo, né? Só que você está subindo uma montanha, você está olhando para ele, ele é sempre uma montanha, uma montanha, uma montanha. Aí você vai chegando no final, os últimos 100 metros, eles são já de uma escória vulcânica ali, são como se fosse como se fosse assim uma areia grossa, né? Então é até bem difícil de fazer essa subida. Mesmo acontece inclusive no Stromboli também. É bem cansativo porque é um solo muito fofo que o teu pé afunda, você vai subindo. E aí, cara, quando você chega no topo e que você olha para dentro, porque na verdade quando você chega no topo, você percebe só naquele momento, você percebe que você está numa enorme cratera, no topo da cratera, e ela é toda coberta de gelo. Ela é uma enorme caldeira com quilômetros de diâmetro e é um tampão de gelo ali que tem centenas de metros de profundidade para dentro da cratera do vulcão Solipuli. Assim, é incrível. Não tenho palavras. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, uma foto lá de cima, mas as fotos elas não dão dimensão, né, cara? Elas dão uma ideia. Assim, essa foto aqui eu fiz fazendo uma panorâmica, montando, não lembro agora, foram 7 ou 8 fotos, uma do lado da outra, assim, você vai tirando tum, 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 né? Para poder ver. E aquele dono da pousada, ele faz passeios com, sabe aquelas motocas de gelo? Ele faz passeios com aquelas motocas de gelo dentro aí desse troço, mas é caro pra cacete, eu nem me dispus, não. Mas seria incrível se eu tivesse grana para isso na época, adoraria ter feito, assim, sem nenhuma sombra de dúvida. E aqui a descida pelo outro lado, por esse vale lindíssimo. Você vê como é que é, né? Esse aqui mostra bem como é que é essa parte final da caminhada, isso aqui, só que aqui já é voltando, e o Lhama ao longe, quer dizer, não é longe do Lhama, não. Está tudo ali perto da região dessa cidadezinha de Melipeuco. E aí, o Vila Rica. O Vila Rica, cara, é um vulcão emblemático do Chile. Eu acho que é o vulcão mais conhecido do Chile. Ele tem uma frequência de erupção ali em torno dos 30 anos, de 30 em 30 anos, ele tem uma erupção normalmente ali estromboliana. E quando eu fui para lá, já estava passando dessa época, já tinham mais de 30 anos que ele entrava em erupção. Quando eu cheguei em Pucón, que é a cidade que fica aos pés do vulcão Vila Rica, próximo também do lago Vila Rica, a cidade estava, eu não lembro agora se ela estava em alerta amarelo ou alerta laranja. E todos os boletins lá da Serna Geomin, que é o pessoal que toma conta, né, tipo a CPRM deles, vamos dizer assim, eles davam a entender que ele estava para entrar em erupção a qualquer momento, principalmente por conta de que eles, dentro do trabalho de monitoramento deles, eles observavam que o nível
do magma já estava ali para explodir, para sair fora daquela cratera. Então, era questão de mais dia, menos dia. Inclusive, tem duas coisas que eu queria mostrar aqui para vocês, aproximando um pouquinho a fotografia. Essa fotografia eu fiz do hotel. A gente ficava ali esperando ele entrar em erupção. Quer dizer, eu não sei como é que estava o ânimo geral da galera, mas para mim eu queria muito ver o Vila Rica entrar em erupção e teria sido uma sorte muito grande. Estava lá esperando por isso. E eu queria, tudo bem que a gente perde qualidade, mas mostrar uma coisinha aqui, né? Vocês podem ver que ele tem já a fumacinha saindo de dentro. E uma outra coisa que é até mais importante é esses rasgos pretos próximo à cratera, próximo ao cume do Vila Rica. Na verdade, eles não estavam ali 2 dias antes. Eles eram resultado das bombas que o Vila Rica estava começando a soltar e elas caíam muito quentes aqui do lado de fora e elas desciam derretendo um pouco a parede do vulcão, aquela parede nevada do vulcão. Então tudo isso eram indicativos de que ele estava para entrar em erupção. E, tipo, cara, acontece uma coisa muito doida. Primeiro eu tive em Pucón, depois eu fui para um outro lado, para a face inversa, né, dele, para outra cidade. E aí, enquanto ele não entrava em erupção, eram férias, porque vocês se lembram, né, que eu estou falando que eu só posso viajar, eu só podia viajar em época de férias escolares. Então eram férias lá, era verão, e a galera estava ali na praia de Lago, porque lá é um lugar já para o interior do Chile, não é na costa, né, no litoral, mas eles têm muitos lagos e os lagos são incríveis, então a galera fica muito ali. E lá, perto do Vila Rica, também não era diferente, a galera ficava no lago. Sendo que eles tinham um vulcão fumando ali. Ó. O vulcão tá a todo vapor, tipo, galera, alerta amarelo, alerta laranja. Se liga. E a galera, cara, eu achei isso muito engraçado. Tipo, a galera ali. Tipo, estamos aqui curtindo a nossa praia de lago. Tô nem aí para esse vulcão. É isso aí. Ele entra mesmo em erupção de 30 em 30 anos. Vamos curtir nossas férias. Eu achei isso incrível, assim, é muito engraçado, né? A gente vê também o comportamento de pessoas que estão acostumadas de uma certa forma com isso. E é claro que em Pucón tem toda uma... A Kelly, não sei se ela continua aí ainda, mas enfim, tem toda uma rede de evacuação, tem placa por tudo que é canto, zona de evacuação para cá, não sei o quê. Então eles são também já super treinados para quando acontecer, para tudo acontecer da melhor forma possível, né? Dentro do que a gente pode prever. Às vezes acontecem coisas que a gente não consegue, mas dentro do que a gente pode prever, sim. E aí depois, num outro momento, num outro ano, eu fui fazer uma outra viagem para a Patagônia e nessa descida para a Patagônia eu tive no vulcão Chaitén. O vulcão Chaitén, ele não é tão pop, vamos dizer, ele não é um vulcão tão falado, mas houve uma erupção em 2008 que foi uma erupção, se eu não me engano, pliniana, foi uma erupção bizarra, assim, e há muitos e muitos anos, se eu não me engano, não sei se não tinham registros históricos de erupções pretéritas, mas se sim, há muito tempo atrás, a questão é que não se esperava. Eu acho que ele, inclusive, não era nem monitorado na época. E houve, de repente, uma grande erupção em 2008. Essa erupção arrasou a cidade de Chaitén. Ficava alguns quilômetros abaixo dos flancos desse vulcão. E, na verdade, o que arrasou a cidade não foi corrida de lava, não foi fluxo piroclástico, que normalmente é o que mais, né, gera problemas e mortes e tal. E, por sorte, a cidade ela pôde ser evacuada a tempo, então também não houve, que eu me lembro, acho que não houve nenhum óbito. Se houve, foi muito pouco. Mas a cidade em si ficou arrasada. E por conta de quê? Né? Por que aconteceu? O que aconteceu foi que, na verdade, houve, sim, houveram, né, fluxos piroclásticos, aquela coisa toda, uma erupção com aquele tamanho, com uma nuvem de
dezena, uma coluna de fumaça e de elementos piroclásticos de dezenas de quilômetros de altura, não é pouca coisa. E então, claro que houve a caída dessa terra, desse material todo vulcânico, só que o que aconteceu? Esse material, quando ele cai, ele se espalha pelo vale e ele acaba gerando o represamento de um rio. Ele se acumula no vale e ele meio que gera um represamento do rio. Alguns dias depois vem uma forte chuva e aí essa chuva ela completa o trabalho levando esse fluxo todo e aí destrói a cidade fica completamente soterrada. Também era uma cidade pequena, de habitações pequenas, mas por sorte as pessoas, por sorte não, né? Por interferência humana do governo, da Serna Gelmin, etc., por um trabalho que envolve risco vulcânico, as pessoas foram retiradas antes, inclusive numa área que já é muito complicada, ali, aquela área da Patagônia, ela só tem uma estrada. Para vocês terem uma ideia, você só chega lá, tudo bem, de carro, porque tem uma estrada, mas é uma estrada muito ruim, carretera austral, que vai até lá embaixo, ou de avião. Eu acabei pegando esse aviãozinho, teco-teco, só que não tem aeroporto, porque ali você tem o mar, e o mar já chega nas montanhas dos Andes e acabou, não tem muita planície, não tem assim. Então, como é que você pousa o avião? O avião, ele pousa na estrada. Você imagina uma estrada, é a única estrada daquele ponto do país, e aí aquela estrada ela tem aporte de chegada e saída de aviões também. Então, tem um determinado horário, que é o horário do avião. Aí eles fecham um lado da estrada e o outro lado. Os carros ficam parados. O avião pousa, e aí tem um recuozinho, que é onde tem o aeroporto, entre aspas, e ele entra nesse recuozinho, e aí eles abrem de novo a estrada e os carros podem andar de novo pela carretera austral. Então, é esse nível de infraestrutura que existe ali para a cidade de Chaitén. Então, a evacuação foi um processo muito complicado, que teve também o apoio das Forças Armadas chilenas, muito se fez pelo mar, porque é uma cidade litorânea, né? Então também muito se fez pelo mar. E quando eu tive lá, foram, se eu não me engano, 8 anos depois dessa erupção, então a gente ainda via muita coisa. Na trilha, você tem essa placa que eu achei muito bacana, que ela é toda talhada na madeira, né? Conta um pouquinho da história, do que aconteceu, e fala um pouquinho sobre o trek em si para você chegar até a, a cratera, até as bordas aqui da cratera. É proibido descer, né? Dito aqui, proibido descer para o interior da caldeira, leve água, use proteção para UV. E 3 horas ida e volta em passo normal, 600 metros de desnível, não é pouca coisa, é pirambeira, 3 horas para quem tem bom preparo, galera, porque se não tem bom preparo, bota a hora aí para subir esse bichinho aí. É bem inclinadinho. E aí, algumas imagens. Aqui é a imagem do meio da trilha, né? E vocês podem ver que os fluxos piroclásticos, eles detonaram toda a vegetação dos flancos do vulcão Chaitén. Toda. É muito impressionante. Você lá dentro, você olha para um lado, olha para o outro, se perde de vista para um lado e para o outro as árvores caídas. E essa vegetação que está aqui, na verdade, é uma vegetação que já ressurge, não é uma vegetação que sobreviveu. Na verdade, tudo aqui ficou arrasado. Mas passados 8 anos, você já tem uma vegetação surgindo aí de novo, né? Aqui um pouquinho mais acima também. E esse rio que vocês veem ao fundo é o rio, né, que justamente foi o rio que pegou a cidade que fica lá na parte litorânea. E aí aqui mais algumas imagens lá da cratera. Vocês podem ver que ele está bem ativo ainda, né, um bocado de fumarola e tudo. E aí aqui também uma outra panorâmica dessa cratera com um enorme domo de lava. Esse domo aqui ele tem centenas de metros, é uma coisa realmente muito grande. Que todo fumando, vocês podem ver aí que ele está cheio de fumarola.
Inclusive, esse lado aqui direito, né, que estava à minha direita, vou mostrar aqui para vocês uma outra foto com mais detalhe. Ó. Olha como é que ficaram as árvores depois da erupção de 2008. E eu gosto muito dessa foto. Isso aqui é na cidade de Chaitén, naquele momento, né? Assim, uma foto que eu fiz também quando eu estive lá 8 anos depois. Quer dizer, é meio que trazendo uma resiliência da galera que saiu, que voltou, que teve que reconstruir tudo, que teve que, né, perdeu tudo, de repente tiver mais, você volta lá, a cidade funciona. Até, não sei hoje, mas na época, tinha uma parte dela que ainda estava meio que soterrada pela lama e inutilizada, mas a maior parte dela já funcionava, já tinha hotel, já tinha restaurante, já tinha turismo, né? Enfim, já era uma coisa que funcionava, inclusive com guias que me levaram, o guia que me levou lá para fazer a subida lá do Chaitén e para outros lugares também que não estão aqui em foto, mas enfim. É um lugar que está se reestruturando e que está voltando aos pouquinhos. Depois, uma viagem para o Peru. E o Peru tem paisagens lindas, é impressionante como você fala com brasileiros que visitaram o Peru, e aí a primeira coisa que as pessoas falam ou é Lima ou é Machu Picchu. E na verdade a primeira coisa que as pessoas falam é Machu Picchu, né? Que deve ser incrível, nunca fui a Machu Picchu, mas em compensação eu visitei uns vulcões incríveis no Peru, e também um cânion incrível que chama Canyon del Colca, que inclusive hoje está ali perto do vulcão mais ativo do Peru, que é o Sabancaya, faz parte de uma certa forma ali da mesma estrutura geológica do Colca, que é onde tem os maiores condores do mundo, né? Os condores de 3 metros de abertura de asa, assim, é um lugar incrível, são mais de 1.000 metros de desnível, foi o lugar onde eu passei o maior perrengue da minha vida real, foi no Cânion do Colca. Mas, como a gente está aqui para falar de vulcões, a gente tem no Peru alguns vulcões ativos, e no caso dessa minha visita, eu foquei no El Misti, que fica na cidade de Arequipa, inclusive Arequipa, que é a segunda maior cidade do Peru, só não é maior que Lima. Então, vocês imaginam um vulcão que tem praticamente 3.000 metros de desnível, então um pouco menos, é uma cidade que está ali na cota altimétrica de 3.000 e pouquinho, 2.000 e alguma coisa, para um vulcão que tem um cume de 5.900, né? E altamente ativo. E a cidade ela cresce ali, em volta dele. Na verdade, entre ele e a parte litorânea do Peru, que é rebaixada, obviamente, mas a cidade ela está ali nessa face oeste do El Misti. E para dentro, ou seja, para o altiplano peruano, que é uma paisagem, uma geomorfologia muito parecida com o que se encontra no Atacama, que é outro destino de turismo pop, né, das pessoas, quando se fala em deserto aqui na América do Sul. É um deserto com as mesmas características do Atacama, inclusive a gente passa por um salar também para ir até o Ubinas, que foi o outro vulcão que eu visitei, e que ele tem um lugarzinho especial no meu coração, porque foi o primeiro vulcão do qual eu pude ver por mais que pequena, mas uma erupção. Então aqui o El Misti, ele é assim um monumento de rocha incrível, ele é muito grande, muito, muito, muito grande, não dá para explicar. Aqui a gente tem um monte de casinhas, não sei se vocês veem o meu mouse, mas tem um monte de casinhas aqui embaixo que a foto não pega, porque é tão pequenininho em termos de escala que a foto não pegou direito. E aqui já é indo para o Ubinas. O Ubinas ele é um vulcão complicado, porque ele fica para dentro desse altiplano peruano e não tem praticamente nada. Quer dizer, perto do Ubinas tem até um povoado, mas não tem transporte público para se chegar lá. Então, é muito complicado. Se tiver um ônibus por semana, sabe aquele esquema de um ônibus por semana, um horário para ir, um horário para voltar?
Então, assim, você, quando está numa situação que você não tem muito tempo a perder, que você não tem muito dinheiro para gastar, você tem que fazer as coisas meio no bate e volta, assim, é complicado. E, no final das contas, o que eu consegui fazer foi, cara, e foi, assim, uma boa de uma grana, que foi alugar uma 4x4 por um dia, para poder ir e voltar, né? Que deu na conta do chá, assim, foram umas 4 horas para ir, umas 4 horas para voltar, e só pode ser 4x4, não é preciosismo, é porque as estradas do altiplano peruano que ligavam Arequipa até o Ubinas são estradas que, se você não for de 4x4, você fica no meio do caminho. Então é uma escolha, no final das contas. E é óbvio que isso tem que fazer parte de um planejamento prévio, né, gente? Vocês têm que, sempre que vocês forem visitar um vulcão, o mais importante é entrar em contato com as agências, entrar em contato com os serviços de monitoramento, se conseguir, nem sempre consegue, mas se conseguir, é melhor. Se não, os próprios sites, agências de viagem. E tem aquele negócio, né? Quanto mais barato é o país, mais precária vai ser a infraestrutura normalmente daquele país também para te dar informações ou para te trazer um produto de turismo de qualidade. Isso acaba, óbvio que não é uma regra, mas muitas vezes acaba acontecendo. Aqui, uma foto do vulcão Pichu Pichu, que não tem nem um pouco aquele sentido cônico diferente. E vocês podem ver aí que a estrada ela é uma estradinha de chão, que fica muito pior para frente, mas assim, 4 horas numa estradinha dessa, né? É linda, é incrível. Você passa por lhamas, vicunhas, que são aqueles animais típicos do altiplano boliviano, peruano, chileno. É uma experiência muito legal, mas é brabo. E aí, a primeira erupção que eu pude ver e registrar. Aí vocês falam, pô, mas cara, é isso? É isso. Por isso que eu falei que é uma pequena erupção. Apesar disso, olhando no dia seguinte no site lá do órgão peruano, ele mostrava por foto também, né, que eles faziam já um monitoramento por câmera também, que essa coluna tinha em torno de um quilômetro, 1 metro, ótimo, em torno de 1 quilômetro de altura. É claro que isso aqui é uma foto, né? Ela subiu um pouquinho mais, mas foi o registro que eu consegui fazer. Eu estava no meio do carro, o carro andando, eu tive que parar o carro, pega a câmera, monta a câmera, tira a foto, quando puff, o negócio subiu assim. Mas foi muito legal, sabe? Tipo, meio que é uma das realizações de um sonho de um vulcanólogo, de um vulcano lover, né? E você vê uma erupção explosiva, né? Porque uma coisa é você ver uma erupção efusiva, você vê uma erupção estromboliana, você vê uma erupção explosiva. De preferência com segurança, né, galera? Mas assim, aqui eu estava bem longe dele ainda, vocês podem ver que tem ainda uma outra elevação entre o lugar que eu estava e o próprio vulcão Ubinas, mas a minha ideia foi passar disso aí e chegar mais pertinho dele. E aí aqui algumas fotos já mais próximas dele, vocês podem ver já que o lugar já é completamente tomado pelas cinzas, né? Assim, todo o solo é um solo de cinzas. Aqui também vocês veem que tem um trabalho de retirada dessas cinzas, mas para um lado, para o outro é cinza, 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 cinza o tempo todo. Aqui foi o ponto final onde eu cheguei. Eu também não subi o Ubinas, não tinha condição. Teria que acampar e subir ele. Seria muito mais caro, que teria que ter guia, teria que ter um esquema de camping, não sei o quê. Além de estar num momento complicado, que vocês viram que ele teve ali uma erupção explosiva. Então não seria uma coisa muito segura, realmente, fazer essa ascensão nesse momento especificamente, né? Vocês podem ver o chão coberto de cinza. E aqui é um outro momento que eu imagino que seja vapor d'água. Aqui é diferente daquela primeira. Aquela primeira foi uma explosão de cinzas, aqui não. Aqui eu acho que foi uma saída de vapor d'água dele mesmo. Mas ficou bonita a foto, fica bacana, o céu tá azul. Então a gente traz aí a foto para vocês. E no Peru, houve também uma coisa muito legal relacionada aqui ao Ubinas,
que foi o seguinte, eu depois de ter visitado ele, eu fui até o centro lá de, de vulcanologia do Peru, lá em Arequipa, para conversar com os caras, para saber como é que eles faziam monitoramento, etc e tal, não sei o quê. E aí, cara, foi muito bacana que eles me receberam. Eu não tinha marcado hora, não tinha, cheguei lá, bati na porta, peguei um táxi, vi onde é que era, táxi, vamos lá, pum, bati na porta. Aí os caras me receberam, eu expliquei que eu era um brasileiro, apaixonado por vulcões, que eu estava lá, eu tinha visitado Ubinas, não sei o quê. O cara, você foi no Ubinas? Eu falei, fui. Aí ele falou, então vem aqui. Aí ele me levou para a parte de trás da casa, né, um gramadinho, e aí nesse gramadinho tinha uma rocha enorme, assim, devia ter sei lá, 1 metro, 1,5 metros por 1,5 metros, uma rocha uma estrutura meio cúbica. E aí ele falou, pois é, essa rocha aqui a gente trouxe do Ubinas. E foi uma bomba que a gente recolheu de lá recentemente para estudar. Aí ele falou, você quer um pedaço? Eu falei, tá de sacanagem. Ele falou, você quer um pedaço? Eu falei, porra, é óbvio que eu quero um pedaço. Aí o cara me deu aqui o pedacinho da rocha do Ubinas, muito legal. Essa rocha, inclusive, ela ainda não foi... Não tirei lâmina dela nem nada, eu gostaria. Mas ela ainda não foi estudada. E eu trouxe ela para cá. Vocês podem ver até uns furinhos, né? A estrutura dela, enfim. É uma rocha que eu guardo com muito carinho aqui. Da generosidade do cara de lá que não me conhecia, não era amigo de nenhum amigo dele, nenhum contato assim, sabe? O cara me deu esse exemplar, assim, que eu achei incrível. A generosidade, inclusive, deles. E aí, bem, vamos seguir, porque a gente ainda tem Itália e o Havaí, senão... Carla, mil perdões. Vou tentar correr. Aqui é Catânia. Catânia, essa foto ela tem uma história muito legal, porque é quando a gente aproxima quando a gente aproxima as lendas da realidade. Existe um livro que é a Ilíada, que conta a história do Homero. É um poema clássico. E Homero é um herói grego que tem as suas andanças ali pelo Mar Jônico, etc. E ele passa pela Sicília. E ele passa pelo Etna. E é narrado isso. E ele encontra nos pés do Etna um cíclope, um gigante. E ele fura o olho do gigante. E ele sai correndo com os caras ali. Ele tinha estacionado é ótimo, né? Ele tinha parado o navio dele ali próximo, de onde existia esse cíclope, foi lá, foi capturado pelo cíclope, e aí o cíclope amarra eles, eles conseguem se libertar, fura o olho do cíclope, o cíclope sai correndo atrás deles e lança um pedaço de rocha na direção deles quando eles entram no navio para fugir do cíclope. E esse pedaço de rocha ele cai no mar ali de Catânia, perto do Etna, e fica fincado, e aí dizem que é essa rocha aí, que foi a rocha que o Cíclope atirou. Então, por mais que seja, ou que não seja, né, assim, acho que é muito legal você ter essa relação da lenda, do poema épico, da mitologia, com algo palpável que você chega e você vê e está ali. Assim, então, eu acho esse aspecto também muito interessante, né? E o vulcanismo está muito associado a isso. E aí, em Catânia foi diferente do Peru. Eu tinha feito um curso pelo Coursera, que é assim uma plataforma de curso online, que era um curso de vulcanologia, porque eu não achava nada aqui no Brasil, e aí catei esse curso, era em inglês, mas aí, enfim, fui fazer. E aí fiz. E aí tinha lá um lance de você se apresentar e tal, falando seu nome, sua nacionalidade, aquela coisa normal de curso online. Botei lá o meu, e aí tinha uma galera que era da América do Sul, acabei fazendo amizade com um chileno. E aí depois acabou o curso, a gente continuou trocando ideia de vulcão e tal. Quando eu falei para ele que eu ia para a Itália visitar o Etna, e o Stromboli, e o Vulcano, e o Vesúvio, ele falou, cara, então você tem que falar com o Boris Benck. O Boris Benck é um alemão, que é diretor lá do INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Catânia. E, pô, ele é o cara.
fala com ele, que eu conheço ele, diz que eu né, você é meu amigo e tal, e ele vai te abrir portas lá. Eu falei, pô, show. Aí entrei em contato. Ele foi super gente boa também, super generoso, pô, um cara muito legal. Aí abriu as portas do Instituto para eu conhecer. Fui até a sala de monitoramento, uma sala cheia de telões e telões e telões de monitoramento da sísmica, né, dos vulcões ali do Etna e dos vulcões das Ilhas Eólias. E aí ele me ofereceu, você quer ir até a cratera do Etna? Eu vou fazer essa semana um serviço lá de monitoramento, e se você quiser eu posso ir, eu vou levar um amigo meu que é fotógrafo, se você quiser ir com a gente, vamos embora. Eu falei, vamos embora. E aí essa foto foi ele que tirou, na boca de uma das crateras do Etna. Essa nuvem aí não é nuvem, essa nuvem, na verdade, são gases do Etna. E essa foto ali lá em cima. Né? Aqui eu com ele, o Alessandro era esse outro fotógrafo que fez essas fotos. E aqui uma galera também no outro ponto, né? Tipo, é incrível, cara, a boca do Etna. O Etna tem mais de uma cratera, são 3 crateras, se não me engano. Mas essa é a Nordeste. E aqui uma foto com o Boris. Figuraça. Me recebeu lá no quando eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou? Eu vou de calça jeans. Tava um calor desgraçado, era verão na Itália. E a Sicília, no sul da Itália, tava um calor bizarro, assim, típico de Rio de Janeiro, Nordeste. E eu falei, como é que eu vou? Pô, você bota uma calça jeans, uma calor. Cheguei lá, o cara tava de chinelo, amarradão, alemão, super gente boa, me tratou super bem, foi muito bacana essa viagem. E aí me deu todas as coordenadas para visitar Vulcano. Aí é o Vulcano, e essa aqui é a trilha para você subir ele. Ele é pequeno, 400 metros de desnível, e você faz a trilha em duas pancadas. Você vai pum, pum, e você chega na cratera, a cratera aqui em cima. Né? Aqui uma foto que eu tirei de cima da cratera. E aqui aquela foto que eu mostrei para vocês lá no começo, que eu botei o tripézinho e fiz esse contra-luz aí, nas fumarolas do Vulcano, e aqui também nas fumarolas do Vulcano. Vamos correr, que não temos tempo para mais nada. Aqui é o Stromboli. O Stromboli, pô, Carla, que droga, é muita coisa para falar, cara. O Stromboli é outro lugar incrível também. E foi o primeiro lugar onde eu pude me programar para ver uma erupção que é incrível. Fiz de 2 maneiras. A primeira, que é fazendo um trekking com guia até o topo do vulcão. E aí essa boca eruptiva ela se encontra uns 100 metros abaixo, então você sobe, você senta e fica olhando para ela, esperando, e vocês veem os barquinhos aqui embaixo também, né? Esperando ele dar o show dele de fogos de artifício ali, né? E aí ele vai lá e faz aquela erupção. E também depois a minha foto, que até hoje eu digo que é a minha melhor foto de uma erupção vulcânica, num outro ponto que você fica ali a 400 metros abaixo, bem distante, bem seguro também, e que eu pude fazer essa fotografia aqui com a câmera com uma abertura de 12 segundos, né, registrando mais tempo ali, pegando um pouquinho desse jato stromboliano aí do vulcão Stromboli. E aí vamos para o Havaí. Bem, o Havaí, gente, ele é dividido, na verdade, a Big Island, que é a ilha mais ativa do Havaí, ela é dividida em 5 vulcões, na verdade. Ela é composta por 5 vulcões, né, que se amalgamaram e estão ali juntinhos. Existe, inclusive, o Loihi, que é um vulcão que ainda está abaixo do nível do mar e que vai se juntar, se a atividade dessa pluma mantélica não cessar, vai se juntar a eles. Por enquanto, ele está a 1.000 metros abaixo, então vai demorar muito ainda para ele conseguir chegar acima do nível do mar. Mas o Kilauea é o vulcão mais ativo, o Mauna Loa ainda também muito ativo, temos o Mauna Kea, o Alalai e o Koala. O Koala já praticamente pouquíssima atividade, o Alalai alguma coisa, o Mauna Kea menos, o Mauna Loa e o Kilauea, principalmente Kilauea mais. São todos vulcões escudo, né? Aquele tipo diferente, assim, um pouquinho menos impactantes em termos de vista, né? E aqui a gente vai ter, então, os pontos que são mais visitáveis, né? A caldeira do Kilauea, a partir do Observatório Vulcanológico do Havaí,
o Kilauea, que foi a erupção mais forte registrada no Havaí, em 1956, se eu não me engano. E, na época, há 5, 6 anos atrás, quando eu fui, a erupção ela se encontrava aqui no Pu'u, essa outra cratera que se encontra ainda dentro dessa Rift Zone aqui. E ela estava, na época, com um corrimento de lava, né, com uma corrida de lava, que estava se dirigindo aqui para perto de Calapana e que ia entrar no mar a qualquer momento. E foi atrás dela que eu fui. Vou passar aqui rapidinho. Então, aqui a primeira foto, eu gosto muito dessa foto, porque ela resume muito o que é o Havaí, né? Praia e vulcões. E principalmente quando você fala com as pessoas, eu vou para o Havaí, que legal, você vai para o Oahu? Não. Vai para o Waikiki? Não. Vai ver lá o Waimea Beach? Não. Pô, então o que você vai fazer? Vou ver vulcão. Pô, mas vulcão? Muitas pessoas não sabem que o Havaí tem essa meca, né, para os vulcanolovers, né? Então, assim, é engraçado. E essa foto ela tem uma outra coisa interessante, além dessa areia que é muito diferente para a gente, né? Essa areia basáltica, escura, preta. Eu acho que ficou legal a sandália. E eu não podia perder a chance de fazer uma foto com as sandálias havaianas no Havaí, né, galera? Pô, as havaianas no Havaí, então fiz a fotinha ali das havaianas no Havaí. E que tá também, ela ajuda pra gente, né, em termos de escala do que vocês estão vendo, mas são as havaianas no Havaí, eu gosto dessa foto. Aqui um pouquinho dessa areia da praia. Uma praia que eu não consegui visitar, que deve ser incrível, eu não lembro agora o nome dela, mas é uma praia que tem areia de olivina, gente, então areia verde. Pô, deve ser incrível, eu tive que escolher entre ir lá e ir no Alalai, lá no Koala, acabei indo para lá, não fui na praia de Olivina. Me arrependo um pouquinho, mas enfim, né? E essa foto, ela traz a paisagem da Big Island, ela traz a paisagem clássica do Havaí, que é um vulcão escudo e aos pés desse vulcão de escudo a lava. Muitas vezes a lava Paroi-Roi, a lava daquela lava tipo de corda, né? Mas algumas vezes você encontra também o outro tipo. Mas muito dessa, e ela é linda, ela é incrível, ela é super bonita, super fotogênica, inclusive. Às vezes, perto desses derramamentos de lava, você encontra também um lava-tube, né? Que é o caso aí. E vou dizer para vocês, quando eu fui lá de encontro para esse derramamento de lava que estava acontecendo lá do Pu'u, o maior medo não foi no momento de encontrar a lava, porque quando você encontra a lava, ela está vindo a uma velocidade ridiculamente baixa. Então, é muito simples você se posicionar e você, com cuidado, com cautela. Não vai vir, de repente, uma onda de lava e ela vai te pegar, nada disso. Lá, naquele momento, naquela situação específica, né? Mas o meu maior medo foi que, para chegar até lá, eu tive que andar por cima de um derramamento de lava recente, que ainda estava num processo assim, bem recente. E quando você ia andando e não tinha outro jeito, era tipo, vai por aí, porque esse é o caminho, não tem outro, era no meio do nada, assim, né? E aí você ia andando, e quando você vai pisando, ia fazendo assim, crack, 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 você fala, caralho, crack, crack. E você reza para você não estar pisando no topo de um lava-tube que fosse fino o suficiente para o seu peso fazer com que a coisa desabasse e você caísse dentro de uma caverna de pedra, que não seria uma coisa nem um pouco interessante, né? Principalmente porque foi no meio da noite, tudo escuro. E aí, na verdade, a tática segue o coleguinha que já está na sua frente. Então, você via aquele trilho de gente, né, assim, formiguinhas, lanterninha de cabeça, todo mundo indo pelo mesmo caminho, rezando para que o troço não desse ruim. Bem, enquanto eu estive lá, não deu. Então, funcionou. Aqui, um pouquinho da paisagem havaiana também, né, essa lava Paroi-Roi
e o lindo mar Havaiano, que é incrível, realmente. Muito bacana. E aqui a caldeira do Kilauea, a gente fica muito distante, quilômetros distante dela. Mesmo assim, eu consegui fazer umas imagens que eu gostei. Aqui já anoitecendo, vocês podem ver um pouquinho da lava aqui, né, subindo. Aqui mais de longe também, já anoitecendo. E aqui já de noite. Bem de longe, mas com uma lente teleobjetiva, aproximava um pouquinho. E aqui é o Kilauea Iki, que é uma cratera adjacente, que foi aquela que teve a maior erupção de todos os tempos e tal, então aí ela é aberta à visitação e tudo, e com trilhas e etc e tal, e a galera toda, isso aí tudo é dentro da cratera do Iki. E aí a gente aí fazendo graça. E aqui uma imagem, um cartão postal dessa erupção, especificamente. Vocês podem ver aqui a altura, né, da parede da cratera e a fonte de lava aqui passando essa altura, então algumas centenas de metros. Aqui mais um exemplo de lava, e eu gosto dessa foto porque ela traz um pouquinho ela traz um pouquinho desse renascer, né? Apesar do campo ali tomado de lava, você tem a vegetação que aos poucos vai crescendo e vai também tomando seu espaço. Então, eu acho isso poético. Eu acho uma foto bonita e eu acho isso poético. Então, eu acho legal trazer. Aqui, de cima do Mauna Kea, vendo o Mauna Loa, mais à frente, nessa estrutura dos vulcões escudo, e apesar de ser vulcão escudo, eles são muito altos, né, gente? Mais de 4.000 metros de altitude, então é frio pra caramba. Você fala, ah, Havaí, legal, só vou levar roupa leve. Não, senhor, não, senhora. Leve roupa de frio real, tipo frio brabo, 5 graus, chega a nevar lá em cima, né? Então, roupa de frio mesmo. E aqui, no observatório do Mauna Loa, se eu não me engano. Eu confundo, não lembro agora se é o Mauna Loa ou Mauna Kea, mas um deles tem observatório, e eu trouxe essa foto para falar para vocês uma coisa interessante. As cidades, as maiores cidades são Willa e Kona, no Havaí, elas têm todas iluminação amarela e voltada para baixo, as lâmpadas todas voltadas para baixo com proteção, para proteger da iluminação artificial noturna para os observatórios que ficam lá no Havaí. Então, é uma preocupação com a galera da astronomia também muito bacana. É uma coisa legal de se trazer. Né? E aqui, por último, mas não menos importante, né, at last but not at least, as fotos desse derramamento de lava que eu pude presenciar. Lá, junto com as estrelinhas no céu, a nossa produção de uma nova terra, nesse derramamento basáltico lá do Pu'u. Aqui abrindo um pouquinho a câmera, né? Um pouquinho mais de luz na câmera, no mesmo momento, basicamente, chegando um pouquinho mais perto. A gente tem esses registros aí. Ok, galera. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham conseguido viajar um pouquinho junto comigo de novo. Eu não pude ver o chat, que eu estava focado aqui na apresentação, né? E mesmo assim eu demorei pra caramba. Mil desculpas, mil perdões, Carla, pelo tempo já super passado. Eu vou dar uma aula particular agora às 6 da tarde, até eu tô preocupado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho dessas experiências. Obrigado, gente.